Deus é tão poderoso que Ele vê e sabe tudo o que se passa na terra com a humanidade. Salmo 33, 13 e 15. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade do lugar onde Ele mora. Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que eles fazem. A Bíblia mostra o tipo de pessoas que desagradam a Deus, e por estas razões é que Deus não ouve suas orações. Talvez você está cansado de orar a Deus, mas não vê mudanças, nada acontece na sua vida e as coisas vão de mal a pior. Vou mostrar para você o porquê Deus não ouve suas orações. Ele vira o rosto para você e não atende seus pedidos. Deus não vai ouvir suas orações. O primeiro tipo de pessoa que Deus não ouve é a incrédula, pessoa que vive duvidando do poder de Deus. Deuteronômio 1:45. Veja o que Moisés disse para o povo israelita. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não lhes deu atenção, nem os atendeu. Moisés mandou 12 homens, sendo um de cada tribo, para fazer reconhecimento do território que Deus havia prometido que entregaria para eles. Mas aconteceu que 10 deles se assustaram, porque o lugar estava habitado pelos amorreus, que eram pessoas de estatura maior e mais forte que os israelitas. Os espias então levaram as más notícias ao povo, que imediatamente deixaram de crer nas promessas de Deus e começaram a murmurar. Por esse motivo, Deus garantiu que nenhuma daquelas pessoas, salvando Josué e Calebe, entraria na terra prometida. Então aquelas pessoas se arrependeram e tentaram reconciliar-se com Deus, mas era tarde demais e Deus tapou os seus ouvidos, até mesmo para as orações daquele povo. Do mesmo jeito, quando alguém perde a confiança no poder de Deus e começa a reclamar quando se depara com os problemas que surgem nos seus caminhos, Deus tapa os seus ouvidos para as suas orações. Portanto, se você está deixando que suas dificuldades sejam maior do que sua fé, não faça mais isso, ou suas orações não serão ouvidas e serão ignoradas por Deus. Lembre-se, Deus não perdoou os israelitas, mas você pode mudar isso, basta arrepender-se dos seus erros e pecados e não duvidar do poder do Senhor. Segundo tipo de pessoa que Deus não atende suas orações e nem ouve seus pedidos é a pessoa que não se arrepende dos seus pecados. Veja o que diz em Isaías 59, do 1 ao 3. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras. Seus lábios estão sempre dizendo mentiras e coisas que não prestam. Do mesmo jeito que aconteceu na época de Moisés, os israelitas também tiveram suas orações ignoradas por Deus na época do profeta Isaías, e isso sucedeu porque aquelas pessoas estavam preferindo viver no pecado do que viver na presença de Deus. Eles idolatravam outros deuses e viviam de acordo com as suas vontades. Deus irou-se contra aquelas pessoas e decidiu virar as costas para elas. O pecado é a grande muralha que separa o homem de Deus. Quando conservamos o pecado em nossas vidas e não brigamos contra ele, Deus tapa os ouvidos para não ouvir nossas orações, porque estamos escolhendo satisfazer os nossos desejos carnais, ao invés de procurarmos a santidade. Não quer dizer que temos que ser perfeitos, mas temos que reconhecer que somos pecadores e deixarmos os caminhos errados.
e deixar o Espírito Santo nos modelar. Terceiro tipo de pessoa que Deus não responde às suas orações é aquela que ignora o que Deus fala. Veja o que diz em Provérbios 1, do 28 ao 31. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Esse texto é o rei Salomão que está afirmando que Deus não responderá às orações dos que ignoram seus conselhos e despreza sua sabedoria e que não tem mais o temor no coração. Se você quer que Deus atenda suas orações, volte os seus ouvidos e o seu coração para as coisas que Deus está dizendo. E como que você pode ouvir a voz de Deus? Lendo a Bíblia, medite nas coisas que você lê. Se você não tem muito tempo para ler, ouça os áudios bíblicos ou cânticos, mensagens. É extremamente importante que quando você ouvir a voz de Deus, obedeça. O rei Salomão termina afirmando que todo aquele que ouvir a voz de Deus e obedecê-lo estarão tranquilos, sem temer nenhum mal. Quarto tipo de pessoa que Deus não atende suas orações é aquela que não ajuda o próximo. Vamos ver o que diz em Provérbios 21, 13. Quem se recusar a ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Nesse provérbio também é o rei Salomão quem está ensinando outra grande lição. Nesse provérbio, pode ver que Deus está dando uma advertência. Ele diz que se você não ajudar quem está precisando de ajuda, quando você precisar e orar pedindo, ele também não te ouvirá. Preste atenção. Você que não quer se envolver com as pessoas e nunca tem tempo para ajudar um necessitado, pode acreditar que suas orações serão ignoradas por Deus. Ele não vai te responder quando você o chamar. Não adianta você dizer que lê a Bíblia, que faz orações, que vai nos cultos, que faz penitência e que canta louvores, se você não é capaz de ajudar quando alguém precisa da sua ajuda. E existem vários tipos de ajuda: espiritual, emocional e material. Deus vai fazer o mesmo com você, e não só as orações serão negadas. Jesus afirmou que aquele que não ajudam o seu próximo de maneira nenhuma, esses serão condenados a passar a eternidade longe da sua presença. Veja o que diz em Mateus 25, 42 e 46. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam em sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Quinto tipo de pessoa que Deus não atende sua oração é aquela que não honra seu cônjuge. Veja o que diz 1 Pedro 3,7. Também você, marido, na vida em comum com a sua esposa, conheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe a oração de vocês. Pedro fala da importância do casal viver em paz dentro da sua casa.
Pedro está falando para o marido, mas a mensagem é para a esposa também. Se o casal viver bem, Deus ouvirá suas orações e as atenderás, conforme sua vontade. Mas se o marido ou a mulher vive desrespeitando e humilhando o outro, suas orações serão bloqueadas. Para Deus, o casamento é coisa séria, que deve ser honrado e respeitado. Se você é casado, é muito importante que você e seu cônjuge vivam em harmonia. Além de ser bom para o relacionamento, é essencial para a sua vida espiritual. É evidente que vai existir momentos de desentendimentos e brigas entre o casal. Nós somos seres humanos falhos e imperfeitos. É muito importante que o marido e a mulher saibam resolver seus problemas o mais rápido possível, para que Deus sempre possa atender as suas orações. Sexto tipo de pessoas que Deus não atende é a pessoa hipócrita. Veja o que diz o profeta Isaías, capítulo 1, 11, 15. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto a festa da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois o pecado de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Os israelitas levavam a vida praticando idolatria, eram desobedientes e cheios de rebeldia. E nas tentativas de receber o perdão de Deus, eles matavam animais, faziam sacrifícios e queimavam incensos e faziam festas grandiosas. Porém, não abandonavam seus pecados. Deus se irou com a hipocrisia daquelas pessoas, rejeitou suas ofertas e disse que não ouviria suas orações, mesmo que orassem muitas vezes. Do mesmo jeito que aconteceu naquele tempo, agora no nosso tempo também, Deus continua ignorando os hipócritas. Ele não atende aqueles que dizem que são cristãos, mas na verdade são apenas religiosos. Pessoas que oram em voz alta e praticam caridade só para os outros verem. Essas pessoas pregam o Evangelho e os valores do reino de Deus, mas não colocam em prática em suas vidas. Se você quer que Deus responda às suas orações, não hipócrita. Não finja ser alguém que você não é. O Senhor Jesus prefere que você seja quem você realmente é, com suas falhas, suas imperfeições, mas procurando melhorar, do que fingir ser um cristão fervoroso e perfeito, sendo que você não é. Todo ser humano tem falhas e é imperfeito, e é inconstante na fé. Isso não é errado, mas a pessoa hipócrita é aquela que usa máscara, e isso é detestável para Deus. Sétimo tipo de pessoa que Deus não atende. Suas orações é a pessoa egoísta. Veja Tiago 4, 2, 3. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são egoístas e maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Fazemos nossas orações, não somos atendidos por Deus e ficamos frustrados sem saber por que Ele não responde. Mas na maioria das vezes, Deus ficou incidente porque nós agimos de modo egoísta e pedimos coisas boas apenas aos nossos olhos.
mas que desencontra da vontade de Deus para nossas vidas. Quando oramos exigindo que Deus nos livre de algum sofrimento ou pedindo alguma coisa que desejamos muito, estamos enxergando Deus de uma forma superficial. Quando for orar, siga o exemplo de Jesus no Getsêmani. Abra o coração para Deus, fala com Ele como você fala com um amigo. Não fica com vergonha. O Senhor é ouvinte de oração, mas coloque a decisão final nas mãos dele, tipo, que seja feita a vontade dele e não a sua. Amém.